Olá mais uma vez, boa noite família Conexão Três Pontas, com imenso prazer começando mais uma edição do seu Pod Café, o podcast em horário nobre, toda segunda-feira, 20 horas, temos um encontro marcado para um bom bate-papo, para tomarmos café à moda antiga e para conhecermos em detalhe o nosso convidado. E hoje é algo que realmente me emociona profundamente. Esse jornalista com 32 anos de experiência já entrevistou muita gente, mas algumas pautas, algumas entrevistas especificamente me tiram do chão no sentido de trazer leveza, de trazer santidade, de trazer uma mudança positiva na vida de todo mundo. E é assim, e é por isso que nós estamos com imenso prazer recebendo hoje o queridíssimo Padre William Guimarães, padre da Canção Nova, três-pontano, filho dos meus amigos Antônio e Marli. Seja bem-vindo. Primeiro, é uma honra imensa te receber. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Roger. Uma alegria estar aqui. Saúdo todos aqueles que já estão conectados conosco nessa noite. Veio a calhar, né? Estou de férias aqui em Três Pontas e poder dividir aqui um pouco da minha história com a Canção Nova. Por que não dizer também com o povo daqui de Três Pontas? É sempre uma alegria trazer um pouco do sacerdócio e da minha missão. Nós estamos ao vivo, o programa está no ar e a gente está com essa edição de hoje do nosso Pod Café Podcast, trazendo para você o querido Padre William da Canção Nova. Olha, durante 1 hora ou um pouco mais, a gente vai falar sobre muitos temas, tem muita coisa bacana para a gente abordar no programa de hoje. Então, a gente tem realmente muitos assuntos para a gente poder discutir em um clima muito leve, muito harmonioso com o Padre William. Padre William, conta pra gente, para quem não te conhece, quem é o Padre William, onde estudou, fala um pouquinho da infância e da vida aqui em Três Pontas. Então, sou natural de Três Pontas, né? Sou filho aí do Antônio Lázaro, proprietário da imobiliária Sabrina e da Marli. Nasci aqui, estudei aqui, né? A minha vivência na igreja, Roger, ela foi muito cedo. Eu, logo ali no início da adolescência, eu já comecei a participar de grupos da Renovação Carismática Católica, né? Aqui na paróquia Nossa Senhora da Ajuda. Na ocasião, eu estudava, terminei ali o ensino médio, já comecei a fazer o curso de Biologia aqui mesmo em Três Pontas, mas sempre trazendo dentro de mim este viés religioso muito forte, não é? E foi justamente neste ambiente familiar e religioso que despertou-se e nasceu então a vocação ao sacerdócio e também a vocação à Canção Nova. Três Pontas é, por natureza, uma cidade muito religiosa, né? A gente costuma dizer que é uma terra muito abençoada. Temos aí o Beato Padre Vitor, a nossa mãe que está a caminho dos altares. Então, eu acredito que também o ambiente espiritual da nossa cidade favoreceu para a escolha que eu fiz na minha vida, né? Pelo sacerdócio e pela Canção Nova. E aí eu ingressei na Canção Nova no ano de 2011. Esse mês fizeram 14 anos já do meu ingresso na Canção Nova. E muito feliz como Canção Nova e como padre. Gente, para vocês que estão chegando agora, é o comecinho do Pod Café Podcast de hoje, super especial, como eu já anunciei. Então eu já começo a pedir para você mandar sua mensagem, mande tudo aquilo que você quiser falar pro Padre William. E também, se quiser, deixe o seu nome, deixe o nome da sua família ou de alguma pessoa que esteja precisando de oração, que esse programa muito especial, claro, vai terminar com a bênção do Padre William para todos nós aqui do Pod Café e para todos vocês que estão acompanhando também com a gente o programa de hoje. Padre William, falar do trabalho de um sacerdote é um assunto muito fascinante e ao mesmo tempo desafiador.
quais são os grandes ônus e bônus de um sacerdote, na tua opinião? Primeiro, a grande graça do sacerdócio é atuar na pessoa de Cristo, não é? Nós aprendemos que o padre, ele age in persona Christi. Ele compartilha da vida, do poder e da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que essa é a maior graça, né? Esse estreitamento da amizade com nosso Senhor e que nos faz colher tantos frutos, de tantas graças, de poder também dar o nosso coração de padre para tanta gente que precisa, né? Na administração dos sacramentos, numa bênção, no atendimento, na acolhida das pessoas, viver não a minha vida, mas a vida de Cristo, né? Esse é, inclusive, o meu lema sacerdotal, tirado da carta de São Paulo aos Gálatas. Eu vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. Isso não tem preço. Ter a minha vida misturada na vida dele é algo, de fato, o que me faz muito feliz. Tinha um bispo que viveu no Brasil há muitos anos atrás, ele dizia, eu posso também com tanta certeza parafraseá-lo: se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vezes eu seria padre, né? Porque realmente é uma vocação que nos traz muita felicidade. Levar a vida de Deus aos outros, né? E é claro, como toda vocação, ela tem aí o seu sacrifício, as suas ofertas, né? E eu acho que também isso está o sentido maior da vocação. O sacrifício do tempo, o sacrifício de si mesmo, de não viver para si, viver para Deus e para o outro, né? Cada dia é uma surpresa, cada dia é algo diferente que a gente vive, Deus nunca nos deixa na rotina. Então é preciso ter muita disposição para ser padre. Eu penso que também a vida sacerdotal, ela tem o sacrifício de morrer para si mesmo, para os próprios gostos, para as próprias vontades, para gerar vida nos outros, não é? Então esse esvaziamento, que eu não diria que seria um ônus, mas é nesse esvaziamento de fato que está a felicidade do padre, né? O egoísmo é que atrapalha muito a nossa vocação. Qualquer vocação, né? Então, nós nascemos para o outro, seja a pessoa casada ou sacerdote. Então, aqui está a nossa realização. É perdendo a vida, disse Jesus, né? Que nós vamos encontrá-la. E os fatores comuns, os fatores do cotidiano, também interferem muito ou tentam interferir, e também é um grande desafio, Padre William, não deixar que isso atrapalhe de alguma forma? Por exemplo, vivemos uma realidade, infelizmente, de um país, nos últimos anos, na última década, absolutamente polarizado no campo político. Isso, de alguma forma, também interfere ou tentam que tenha alguma interferência no trabalho da igreja, no trabalho de um padre? Vez ou outra, sim, acontece uma interferência ou outra. Mas como a igreja, politicamente, ela é apartidária, né? Então, todo mundo cabe no coração de um padre. Políticos, empresários, mães de família, ricos e pobres, crianças, idosos. O coração de um padre tem que ser um coração largo, onde possa ter espaço para todo mundo. Para Pedro e para Judas, não é? Para santos e pecadores, assim como Jesus viveu, né? Acolhendo a todos e levando a misericórdia. Eu acho que a nossa postura de padre, se ela se configura a postura de Cristo, uma postura de misericórdia, de largueza, essas interferências externas não nos atingem muito, entendeu? A gente consegue ir além delas, desde que a gente tenha um coração largo, onde todo mundo tem espaço. O padre, nós aprendemos no seminário isso, né? O padre é o peregrino das relações e ele pode transitar no coração de todo mundo para levar o amor, a misericórdia, o anúncio do reino de Deus. Então depende mais do padre do que da circunstância, do ambiente onde ele está. Outra questão que é muito importante, eu fiz 50 anos recentemente, eu me recordo de papas maravilhosos. Acho difícil, até equivocado a gente fazer comparação entre um e outro, mas quando a gente fala de João Paulo II,
A gente está falando de São João Paulo II, a gente está falando de um santo reconhecido pela Igreja Católica, de alguém que realmente quis ser o peregrino do mundo, quis fazer como Paulo fez e quis acolher os jovens, trazer os jovens de volta para a igreja. Depois nós tivemos mudanças, tivemos o Ratzinger e agora nós temos o Papa Francisco. O Papa Francisco, Ratzinger, o Papa Bento. E agora o Papa Francisco, mostrando, se eu estiver errado me corrige, uma tendência a algo um pouco mais moderno e de abertura da Igreja Católica a algumas causas temas que a sociedade ou parte dela clama. Como é que o Padre William vê para onde caminha a Igreja Católica hoje em dia no seio da sociedade? Do ponto de vista doutrinal, não há nenhuma mudança. O viés que o Papa Francisco adota não muda em nada a doutrina da Igreja Católica, que é uma doutrina milenar, conservada por todos os seus antecessores. Não houve nenhuma mudança doutrinal. O que existe é uma abertura pastoral da parte do Papa, e ele sempre repete isso muitas vezes, né? A Igreja é aberta a todos. Ele fala da misericórdia, que os padres, os confessores devem perdoar tudo. Então, o que pode existir é às vezes uma tendência da mídia secular de interpretar mal o Papa Francisco, no sentido de que talvez existe alguma mudança da doutrina católica a respeito de assuntos mais polêmicos. Mas, na verdade, isso não existe. Se nós pegarmos a fundo os discursos do Papa Francisco, os documentos que por ele são aprovados e assinados, não existe nenhuma ruptura doutrinal, moral. O que existe por parte do Papa é este coração largo de um pastor que quer levar a misericórdia a todos e a toda a humanidade. Até convido mesmo os nossos ouvintes a fazerem isso. As notícias do Papa nós temos que ir na raiz, aquelas notícias que são confiáveis, e não nos deixarmos levar por ventos de más interpretações daquilo que o Papa Francisco tem sofrido no seu pontificado. Sobretudo pela mídia secular, que tem mal interpretado essa postura do Papa, que é uma postura de misericórdia, tanto quanto seus antecessores. É o Podcafé Podcast, nessa conversa super especial, essa entrevista detalhada para a gente poder conhecer um pouco melhor o Padre William, que eu vou tentar manter o mistério até o final do programa. Será que o Padre William vai para Roma? Vai para o Vaticano? Vou pedir para ele tentar responder as próximas perguntas sem tocar nesse assunto. Vamos ver se ele vai conseguir. Já teve pessoalmente com o Papa Francisco? Não, nunca. Eu tive uma viagem a Roma, mas foi acompanhando um grupo de peregrinos, então foi algo assim muito rápido. Passamos mesmo ali só nas basílicas papais. Eu o vi na oração do Ângelus, né? Pela janela ali do Palácio Apostólico, mas não pessoalmente. Fala pra gente um pouquinho das suas experiências em viagens. Em off, antes do programa, a gente estava conversando e o Padre William me falou das experiências magníficas de Roma, de Fátima e também da Terra Santa. Fala um pouco desses 3 lugares pra gente. Então, na Canção Nova nós temos uma parceria, né, entre a Canção Nova e a Comunidade Obra de Maria, que trabalha especificamente com a evangelização através das peregrinações, né? E um grande slogan que nós temos lá é que nós promovemos mais do que viagens, são encontros com Deus. Perfeito. Então, na verdade, não é uma viagem turística, é uma peregrinação que visa levar as pessoas a uma experiência nos locais santos, sobretudo a Terra Santa, os caminhos por onde Jesus passou. A Terra Santa é considerada, Roger, o 5º evangelho. Existem 4 evangelhos, né, escritos e aprovados e reconhecidos pela Igreja, né, na sua autenticidade, mas a Terra Santa ela é chamada o 5º evangelho, porque você toca naquilo que você lê na Sagrada Escritura, né?
Então, caminhar onde Jesus caminhou, onde Maria caminhou, os apóstolos, os primeiros seguidores de Cristo, de fato são experiências que não cabem nas palavras. E nós vemos ali, nos olhos dos peregrinos, essa experiência do encontro pessoal com Cristo nos locais santos, né? Então, cada lugar é muito especial, traz uma mística diferente, né? Seja ali em Jerusalém, no Santo Sepulcro, em Belém, na Basílica da Natividade, onde Jesus nasceu, em Nazaré, onde o anjo apareceu a Nossa Senhora, no Mar da Galileia, onde nós entramos de barco naquele mar, onde Jesus andou sobre as águas, onde aconteceu a pesca milagrosa. Então são lugares assim extraordinários, vale a pena aqui também os ouvintes pesquisarem, entrarem em contato com a gente para realizar esse sonho, né, de conhecer os lugares santos. Os peregrinos que voltam da Terra Santa, eles falam, nós vivemos coisas que não cabem nas palavras. É preciso vir e ver e tocar. Uma dessas viagens, talvez a primeira, por ser inédita, foi, por algum motivo, uma das maiores experiências que você teve na vida? Ah, com certeza, sim. A primeira vez que eu estive na Terra Santa, não era padre ainda, eu estava começando o meu caminho ali na Canção Nova, não é? E eu me lembro muito, muito forte da experiência vivida no Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou diante dos discípulos, e ali, rezando ali sozinho, numa igreja muito bonita, eu tive de maneira muito extraordinária confirmada a minha vocação à Canção Nova e ao sacerdócio. Então é claro que isso fica na memória, não tem como apagar, né? É uma experiência de fato fantástica, que fica no coração, na memória e que nos sustenta ainda hoje na vocação. Veja, isso já tem mais de 10 anos, mas sempre que eu falo, eu revivo aquela experiência ali da primeira vez que eu estive na Terra Santa. Olha, gente, tá bacana demais. Um papo muito leve, muito bacana e ao mesmo tempo profundo no sentido de nos inspirar e nos trazer um conteúdo que realmente transforma para melhor a nossa vida. Maria Aparecida da Silva, Padre, sua bênção. O Senhor é uma bênção no meio de nós. A igreja carece de padres como o Senhor, que nos transmite confiança em Deus. Essa misericórdia de Jesus que é transmitida nas suas palavras. Poderia falar mais, ministrar palestras, acampamentos de oração e retiros. A vida do Padre William tá tão corrida, Padre William, como é que isso vai ser possível? Na Canção Nova hoje, atualmente, eu trabalho no seminário, né? Estou junto com o Padre Alex como formador dos nossos seminaristas. E, de fato, assim, a vivência num seminário já realmente consome muito o nosso tempo. É por isso que às vezes as pessoas não me veem tanto lá nos acampamentos ou na televisão, por conta justamente da demanda de trabalho que eu tenho ali no seminário. Vez ou outra eu apareço por lá, né, celebro uma missa na TV, ou faço uma pregação no acampamento, mas infelizmente hoje a minha missão me limita um pouco mais, que ela é mais interna do que externa. Eu vou ler outras mensagens aqui e vou deixar uma pergunta para o Padre William, enquanto já está na hora, eu vou fazer aquele café especial que eu ainda insisto. Qual é o café do Pô de Café Podcast? É o melhor café do mundo. Mas qual é o melhor café do mundo? Em breve eu vou revelar. A Maria Aparecida ainda complementa. Deus seja louvado por sua vida. Por falar nisso, a gente vai falar de um vídeo emocionante. Eu chorei muito quando eu vi. Mesmo já tendo sabido de toda a história do acidente do Padre William, antes, o que ele estava contando no vídeo não é uma novidade, mas mesmo assim, quando você escuta, quando você assiste, arrepia. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Simone Medeiros, Jesus te abençoe, Padre William. Peço sua bênção sobre a saúde de minha mãe, Maria do Céu Medeiros. Josilene Pereira, Roma, que bênção, que experiência espiritual. Pois é, a gente vai falar de Roma. Será que o Padre William vai para Roma? Elizabeth Brito, a Beth. Beijo, um abraço para a Beth, para a família toda. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço também para a família toda, né? Para a Chica, para o Geno, para o Antônio, para a Marli, para a Sabrina, para todos
E eu deixo sempre o Dudu, o Francisco, por último, Padre William, porque no meu processo de conversão, eu tenho alguns pilares que foram fundamentais na minha conversão. O primeiro foi Pedro, que me apresentou a Una, Trina e Santa Igreja Católica numa noite de Natal. Depois veio o Padre Léo. Maravilhoso Padre Léo, com todas as palestras, todas. Eu consegui ter todas, assistia todas as palestras do maravilhoso e saudoso Padre Léo. O terceiro pilar, a minha avó, que sempre falava junto com a Renata, minha esposa, vamos para a igreja, vai para a igreja. E a gente sempre adia, a gente sempre acha que não faz falta, que não precisa. Muitas vezes zomba, como eu cheguei a zombar várias vezes da Igreja Católica, e é uma dor na alma, mesmo sabendo que Deus me perdoou, porque eu acho que a gente falar quando não tem conhecimento é menos grave do que quando a gente sabe o que realmente é a verdade e mesmo assim continua falando. Eu era leigo, eu não tinha conhecimento, e hoje eu tenho muito prazer em difundir, em falar abertamente do meu amor pela Igreja Católica Apostólica Romana. E o quarto pilar foi o Dudu, o Francisco, irmão do Padre William, porque quando eu terminei a minha primeira comunhão e eu terminei depois de adulto, antes da primeira comunhão, a Renata, esse encontro com Pedro, Padre Léo, enfim, minha avó, me motivaram, me fizeram acreditar que era importante ir à missa todos os domingos, e eu estava lá. E quase que durante um ano, Padre William, a Renata chegou ao ponto de ficar muito envergonhada. O Dudu entrava com Jesus na mão, eu não sei te falar por quê, ele especificamente, mas o Dudu entrava servindo, não desmerecendo nenhum outro, mas aquilo particularmente me tocava profundamente. É difícil falar. A emoção vem à tona. É algo que eu olhava assim, ainda sem ter muito conhecimento, e eu via ele entregando o corpo de Cristo. E eu lamentava muito pelo fato das pessoas estarem naquela fila, estarem recebendo, e eu não poder, porque eu não tinha primeira comunhão. Eu só era batizado na Igreja Católica. E foi quase que um ano chorando. A Renata, tá todo mundo te olhando, as pessoas não estão conseguindo acompanhar a missa. E realmente eu acho que foi um ano de choro da purificação de tudo de errado que a vida inteira, ou durante algum tempo, eu falei mal da Igreja Católica, e ali eu sentia que eu estava me purificando. E quando eu via o Dudu erguendo a mão e ofertando o corpo de Cristo, aquilo para mim era a coisa mais maravilhosa que eu já tinha experienciado, presenciado, experimentado. Então, eu deixei para te citar no final, Dudu, você sabe disso, já cansei de contar, e vou contar até meu último dia de vida, todas essas histórias, porque é importante, né, Padre William, enquanto eu vou fazer café, eu vou deixar esse testemunho, esse comentário para o Padre William também falar da importância do Dudu na vida do Padre William. Sim. Mas é importante a gente lembrar que muitas vezes aquilo que a gente fala tem um peso, mas o que a gente vive e demonstra para os outros como testemunho, isso arrasta a multidão, como diria o Padre Léo. Então, junto com a sua fala sobre isso que eu te falei, também já sabia, mas fiz questão de falar no ar, e também sobre como surgiu a Canção Nova na vida do Padre William. Vou deixar o microfone aberto enquanto eu faço o café, o padre pode se pronunciar. Tá, então veja. Eu já conhecia a Canção Nova desde os meus 12 anos, quando eu comecei a participar da renovação carismática aqui em Três Pontas, não é? Quando eu completei 19 para 20 anos, eu comecei a viver uma certa inquietação com relação ao sacerdócio, né? O desejo de ser padre. Eu ia à missa aqui em Três Pontas, a figura do padre mexia muito comigo, né? A ponto de eu me ver nele. A celebração da Eucaristia, a Santa Missa, o mistério da Santa Missa sempre me tocou muito. E eu comecei a sentir essa inquietação vocacional no desejo de ser padre, né? Eu pensava assim, o padre é um homem que ele
deu para Deus todos os dias da vida dele. Ele vive 24 horas para Deus. E esse desejo começou a crescer dentro de mim, de viver também dessa maneira, não é? De dar a minha vida integralmente a Deus, no mistério dos sacramentos, sobretudo da Santa Missa, mas também no cuidado do povo de Deus, não é? E aí, no ano de 2007, quando essa inquietação cresceu muito, eu fui à Canção Nova no final daquele ano. Nós tínhamos o costume de participar dos acampamentos de oração, e ali o Padre Jonas ele apresentou 6 diáconos, que seriam ordenados padres no domingo seguinte. E eu fiz um voto secreto ali com Deus. Eu disse a Jesus que eu iria assistir pela TV aquela ordenação e que Deus confirmasse o chamado dele na minha vida através daquela missa de ordenação. Então, na semana seguinte, eu estava aqui em Três Pontos, no domingo à tarde, liguei a televisão na TV Canção Nova, no meu quarto. Eu estava sozinho em casa, meus pais não estavam, nem meus irmãos. E naquela missa de ordenação sacerdotal, foi o checkmate de Deus na minha vida com relação ao sacerdócio. Porque o Padre Jonas, o fundador da Canção Nova, no final da missa, ele trouxe uma palavra profética. Ele foi agradecer o bispo ordenante, o povo que estava ali, e ele disse que aquela vocação alcançava um jovem que tinha sua vocação confirmada. E ele disse o seguinte: se você for chamado ao sacerdócio, no coração de Deus você já é padre. Basta que você dê os passos. Então aquela palavra do Padre Jonas, ela entrou dentro de mim como uma flecha. E eu não tive mais dúvida de que Deus me queria padre na Canção Nova. Então eu me lembro que terminou ali, eu fui para a missa na paróquia Nossa Senhora da Ajuda à noite, chorando muito, a missa toda, totalmente tomado pela emoção. À noite não dormi direito, o coração pegando fogo com tudo isso. E no dia seguinte eu escrevi para a Canção Nova e ali começou o meu caminho de amor, de paixão por esse carisma da Canção Nova. Demonstrando a vontade de trabalhar. O desejo de ingresso, Aí eu comecei o que nós chamamos de caminho vocacional, né? Então participei ali uns 2 anos ainda de retiros vocacionais, até que no ano de 2011, então, eu ingressei definitivamente na comunidade. E o que é a Canção Nova na vida do Padre William? A Canção Nova... Antes, me perdoe, o Dudu. Ah, sim, vamos comentar. O meu irmão tem um lugar muito especial no meu coração. Primeiro porque nós experimentamos a Deus juntos. A nossa experiência religiosa foi muito junta. Nós vivemos muito unidos, né? A experiência da renovação carismática. Depois nós vivemos uma experiência bonita de evangelização das universidades, né? Eu fazia biologia, ele fazia matemática em Varginha. Então, a experiência de evangelização do meio universitário. O programa de rádio que fizemos juntos, né? Aquele programa Luz da Palavra, do saudoso Padre Nelson, que faleceu esse mês. Caríssimo. O caríssimo Padre Nelson. Então, a minha experiência religiosa foi muito unida ao meu irmão. Né? Por isso que eu digo que não é apenas um vínculo sanguíneo. É um vínculo espiritual que nós temos, né? Então, mesmo assim, já tem 14 anos que eu estou fora de Três Pontas, né? Não vejo mais meu irmão todos os dias, nós não nos falamos todos os dias, mas essa irmandade, ela é muito profunda e, de fato, é o que você falou, ele tem um espaço muito grande no meu coração, né? Trago por ele um amor, um afeto, um carinho muito grande, memórias muito profundas, muito belas. Eu me lembro assim, meu primeiro ano na Canção Nova, o quanto foi difícil para ele. A ruptura de sair de casa, né? De não mais estar aqui, de não mais estarmos juntos todos os dias, né? Então, é um homem de Deus. Eu acredito que Deus plantou no coração dele uma semente muito fecunda. E como você experimentou na sua vida, né? Deu muito fruto na vida dele e na vida de tantas outras pessoas, né? Três Pontas é uma cidade que tem muita gratidão a ele. Ele é um homem que tem muitas amizades aqui, que consegue construir vínculos muito bonitos, muito profundos, né? No trabalho que ele faz na educação, no trabalho que ele faz na igreja. Hoje ele está aí nas oficinas de oração.
Então, é um homem muito especial. Na minha vida, na nossa família e também para o povo aqui dessa terra. A sua experiência com a Canção Nova, o que a Canção Nova fez de tão maravilhoso na vida do Padre William? Hoje eu entendo e acredito que a Canção Nova é o sonho de Deus na minha vida. É o caminho que Deus escolheu para a minha felicidade como homem de Deus. Eu tenho uma dupla vocação. A vocação ao carisma Canção Nova e a vocação ao sacerdócio. Se eu fosse só padre sem a Canção Nova, eu não seria completo, né? E se eu fosse só Canção Nova sem o sacerdócio, também não seria completo, né? Então a Canção Nova é uma comunidade religiosa, de raiz carismática, que evangeliza de maneira muito esplêndida pelos meios de comunicação, né? Que busca levar essa experiência pessoal do encontro com Cristo. Então realmente é o caminho certeiro de Deus para a minha vida. O Padre Jonas, ele falava, né? É feliz quem realiza a sua vocação. E a Canção Nova, eu acredito que foi o caminho da felicidade que Deus colocou na minha vida. A Canção Nova é muito mais do que um sistema de comunicação. Ela é uma comunidade, onde tem padres, jovens, celibatários, famílias, casais. Vivemos juntos nessa missão bonita de evangelizar e levar a palavra de Deus às pessoas, né? Então, o que as pessoas veem na televisão, escutam na rádio, veem pela internet, é só a pontinha de um iceberg, que é muito mais profundo e mais belo. Obrigado. Obrigado. Os outros entrevistados já vieram aqui, inclusive o presidente da Bucatel, me chamou a atenção no ar. Que é a próxima pergunta. O Roger, fazedor de café, é razoavelmente bom como razoavelmente bom como jornalista? Muito bom, na medida, viu? Nem muito forte, nem muito fraco. O presidente da Bucatel falou assim, é bom fazedor de café, mas cometeu um pecado mortal. Eu falei, qual? Ele falou assim, adoçou. Se você adoçar, você estraga o café. Eu costumo falar que o açúcar, ele tira o sabor do café, né? Por falar em açúcar, em tirar algumas coisas na vida nova do Padre William, sacerdote, certamente é uma vida muito atribulada. Algumas coisas ficaram para trás, até por conta da idade, a gente cresce, logicamente. O Padre William gostava de brincar do quê? O Padre William jogou videogame? Muito. A gente falou do Dudu aí. Nós dois virávamos a madrugada jogando. Na época era Atari, Mega Drive, Super Nintendo, não eram esses videogames de hoje, né? Mas jogamos muito. Jogamos bola na rua, lá na Tia Chica, né? Convivemos muito ali com as primas, a Aline, o Miller, né? Da família de vocês. Saudoso Miller. Também os parentes do lado do meu pai, a Tati, o Alisson, a Tassi. Então, jogamos muito ali na rua, brincamos demais. Foi uma infância muito divertida. O quintal da minha avó, né? Hoje ela não mora mais naquela casa, mas nós temos muitas memórias de criança ali, né? Tudo que nós vivemos foi uma infância bem vivida, né? Eu costumo falar hoje para essa geração, foi uma infância sem telas. Então foi muito saudável. Foi muito saudável, né? Infelizmente hoje as telas ameaçam a infância das nossas crianças, né? Até nessa pergunta cabe uma próxima diante da tua fala, Padre William. A questão não apenas da tela, mas fundamentalmente ela tem um peso muito grande. Nós temos observado, nós, sociedade de uma forma geral, e acredito que na igreja seja uma preocupação ainda maior. Falamos do Miller, meu querido irmão que não é de sangue, mas que é de alma. Como jogamos bola junto? O eterno vascaíno Miller. Antes da pergunta, qual que era o time, ou é o time do coração do Padre William? Eu costumo falar que eu torço mais pro meu pai do que pro Atlético. Se o Atlético ganhar, eu tô feliz por causa do meu pai. Porque eu nunca acompanhei muito assim o futebol. Acompanho mais quando eu tô aqui com ele, né? Nesses períodos de férias. Mas como ele é um atleticano assim, apaixonado,
né? Três Pontas inteiro acho que sabe disso. Sabe? Então, se o Galo ganha, eu fico feliz por causa dele. Até no apelido, né? Quem não chama o Bica Antônio lá Galo. de Antônio, chama de Bica. Isso mesmo. Com relação à tela, a esse fenômeno que trouxe avanços, mas que também trouxe uma série de problemas, de consequências danosas. O Padre William citou a questão das brincadeiras de rua, e hoje, infelizmente, a gente já não vê isso. Um dos sintomas, por exemplo, é a obesidade. As pessoas estão mais obesas, os jovens principalmente, porque não praticam esportes, não têm uma vida mais saudável, e aí ficam na frente da tela. Quando não é do celular, é do videogame, e ali tá mastigando o tempo inteiro. A gente tem notado, Padre William, um aumento que eu não me recordo de ter visto em época, em década nenhuma da minha vida, que é a questão do suicídio. O que o Padre William pode trazer de experiência, de conhecimento e daquilo que ele acredita no sentido de isso, claro que precisa mudar urgentemente, mas eu não consigo ver na prática uma saída, embora a gente saiba que o melhor e único caminho é de fato Jesus Cristo. Isso preocupa a igreja de uma forma geral, Padre William? Com certeza, preocupa os padres, a igreja, né? As pastorais hoje, sobretudo as pastorais voltadas aos jovens, que têm sido de fato as vítimas principais do suicídio. O suicídio está ligado muito à falta de sentido da vida. Sim. Não é? Talvez por traumas, por feridas da história, sim, por problemas afetivos, familiares, ausências e carências. E se a pessoa não trata a depressão ou o pânico, de fato pode levar a esses casos mais graves, que são os suicídios, né? Como infelizmente nós vemos hoje. Da parte da igreja, nós buscamos favorecer muito, sobretudo as novas comunidades, que os jovens tenham de fato um encontro pessoal com Deus. Deus é o único capaz de mudar a vida das pessoas, né? De trazer o consolo que elas não têm, de preencher o espaço, a lacuna que alguém deixou, a ausência de alguém que já se foi. Deus é o único capaz de consolar os corações, né? Então, nós padres tentamos favorecer ao máximo que as pessoas realmente tenham um encontro pessoal com Cristo. Veja, você citou a noite de Natal, quando foi o seu encontro pessoal com Cristo. É ou não é um divisor de águas? Sim. Não é? Existe um Roger antes e depois. Sim. Né? É claro que assim, a vida continua tendo problemas, nós continuamos sofrendo, continuamos tendo desafios, mas com uma diferença, com uma pessoa que faz a diferença. É a pessoa de Cristo na nossa vida. Então, essa falta de sentido que leva as pessoas ao desespero e ao suicídio, ela poderia ser resolvida se de fato as pessoas se abrissem a essa experiência do encontro com Deus. É claro, associado a uma terapia muito bem feita, não é? A questão até da psicoterapia, da psiquiatria. Trazer a espiritualidade como um meio associativo também para a cura da depressão, eu penso que é uma saída muito salutar. Eu me recordo, esse é um assunto que é importante que a gente aborde. Infelizmente, nos últimos tempos, eu não consigo contar numa das mãos quantos suicídios tivemos aqui em Três Pontas, e infelizmente uma das vítimas foi o Miller, e uma coisa que me chamou demais a atenção, Padre William, e a gente não percebe a tempo. Eu tive acesso a últimas fotos do Miller em vida, com a querida Janaína, um abraço para a Janaína, do Jaime Abreu, e ali eu vi essas fotos anteriormente, não notei nada demais, mas depois do acontecido, dava para ver, pelo menos na minha ótica, que ele já não estava vivo mais naquela foto. Os olhos já não tinham mais o brilho da vida. E quero te perguntar uma coisa que é sempre não polêmica. Polêmica é uma palavra que gera um monte de interpretação. Ou é sim ou é não.
dúvida com relação a isso. Falam assim, mas fulano cometeu o suicídio e esse não vai para o reino do céu. Como é que o Padre William vê isso? Isso é muito polêmico, de fato. Mas a doutrina católica nunca disse isso, Roger. Veja que bonito. A igreja nunca declarou que uma alma está no inferno. Nem mesmo os piores pecadores deste mundo. A igreja decretou a condenação eterna dessas pessoas. A igreja fala quem está no céu. Os santos, né? Sim. As causas de beatificação e canonização, a igreja declara aquele candidato a santo, ele está no céu. Mas para um suicida, para alguém que morre em estado de pecado mortal, a igreja sempre pede orações e obras de penitência. Porque veja, entre o último suspiro de uma pessoa neste mundo e o juízo final, existe um abismo de misericórdia que é insondável. A igreja entende, por exemplo, que um suicida, ele está totalmente fora de si, ele já não tem mais o uso da razão. Ele já tem a sua racionalidade e a sua vontade tão enfraquecidas e viciadas que isso atenua muito a culpa da pessoa. Então a igreja sempre olha para esses casos não com desespero, mas com esperança. Cabe a nós, eu me lembro quando eu recebi a notícia do falecimento do Miller e a nossa família é muito próxima, as pessoas mandaram mensagem perguntando isso também. Eu falei, vamos cobrir o Miller de oração. Vamos oferecer a nossa comunhão por ele, os nossos sacrifícios e recomendar a sua alma a Deus. Porque o que aconteceu naquele último suspiro de um suicida? Eu não estava lá, você não estava lá, mas Deus estava. E naquele último suspiro pode ter sido a chance da misericórdia na vida da pessoa. Então a igreja nunca olha com desespero, Roger, mas com esperança. Ai, gente, é difícil hoje, viu? Hoje é difícil demais de conseguir segurar a emoção. Padre William usou um termo. Existe um mar de misericórdia. Me fez lembrar do Dalvimar Galo no Anjos de Resgate, da música Oceano de Misericórdia. É maravilhoso. A gente sempre tem um apoio, Padre William, eu brinco que são bengalas, que nos ajudam na caminhada. O Padre Léo, sem dúvida, foi uma das maiores bengalas, uma pessoa que eu vou amar pro resto da vida. E muita gente também teve a vida mudada pelo Padre Léo. Fala um pouquinho do Léo de Itajubá. O Padre Léo, ele também teve um papel muito importante na minha vida, porque eu conheci a Canção Nova com 12 anos. Era o ano de 2000, né? E o Padre Léo estava no auge do seu ministério de sacerdote e de pregador, né? Ele era o pregador referência da Canção Nova, né, na ocasião. Então tive a oportunidade de ir a muitos acampamentos que ele pregou, né? E você perceber aquela sabedoria do Padre Léo misturada com simplicidade, né? Ele tinha uma sagacidade e uma sabedoria profunda nas palavras, mas sem perder a simplicidade do mineiro do interior, não é? Até o jeito de falar. As brincadeiras. Então o Padre Léo, ele conseguia tocar assim o homem da roça e o intelectual. Sim. Não é? Ele conseguia, no seu discurso, na sua fala, alcançar muitos corações. É bonito, Roger, até hoje na Canção Nova, às vezes as pessoas chegam lá e falam, eu quero conhecer o Padre Léo. Porque assistem pela TV uma pregação ou outra, tem aquela primeira experiência religiosa através da pregação do Padre Léo e nem sabem que o Padre Léo já é falecido já há tantos anos. A gente dá a notícia que o Padre Léo é falecido, a pessoa leva aquele susto, mas nós percebemos o quê? O Padre Léo está vivo nas pregações dele, nos livros que ele escreveu, na comunidade Betânia, a qual ele é o fundador, né? Pelo carinho que ele tem à Canção Nova. Então, hoje ainda ouvi isso, né? Um homem
de Deus, o homem bom, ele não morre, ele permanece na memória das pessoas, né? Então veja, o Padre Léo morreu em 2007. Ainda hoje ele é lembrado, né? Ainda hoje as suas palavras tocam os corações. Então isso é extraordinário. O Padre Léo, eu me recordo como derradeira memória, a participação dele no Osana Brasil, ele carequinha, debilitado, muito magro, e ele deixou um ensinamento ali. Resumindo a fala dele, Padre William, ele disse o seguinte: eu perdi tudo. Perdi os passos, perdi parte da visão, não me alimento direito, perdi até o controle sobre as minhas necessidades fisiológicas. Mas vocês acham que eu perdi alguma coisa? Eu não perdi nada, porque eu não perdi a fé. Extraordinário. Extraordinário é o trabalho que o Padre William desenvolve e que deixa Três Pontas muito orgulhosa. A gente ainda tem mais uns 20 minutinhos de programa, tem muita coisa para a gente perguntar para o Padre William também. E uma questão que eu quero a opinião do Padre William é a questão de popularidade de padres, de alguns sacerdotes, que acabam se enveredando, se tornando quase que artistas. A gente tem isso muito claro na figura do Padre Fábio de Mello, e não é nenhuma crítica, e também do Padre Marcelo Rossi, que eu amo de paixão. Como é que o Padre William vê essa questão dos perigos de andar no limiar entre o trabalho de um sacerdote efetivamente e a carreira artística? E na mesma pergunta, Padre William, uma das coisas, além da fala mansa e do olhar profundo que a gente consegue ver Jesus Cristo no seu olhar, tem a questão da batina com klezma. E eu sou chato para algumas coisas, gente. Padre, para mim, tem que ter batina preta. Tem que ter o klezma, tem que ter. Como é que o padre vê isso? O Padre William vê isso em relação à vestimenta? Se é um gosto estritamente apenas pessoal ou se também comunga dessa questão da tradição e essa questão do ser padre e ser artista? Uhum. Primeira pergunta, de fato, é uma linha muito tênue, né? Porque a raiz da vaidade está em todos nós, né? Todos nós somos propensos ao gosto dos aplausos, dos olhares, hoje das curtidas, né? Tudo raiz do pecado original que nós trazemos. Eu penso que o mais importante é nós purificarmos as nossas intenções. Por que nós estamos nas redes sociais? Por que a Canção Nova está nas redes sociais? Os nossos missionários e os nossos padres? Para ganhar as almas, para evangelizar, e não para se promover. O Padre Jonas nos ensinou a usar essas ferramentas extraordinárias com essa intenção, a evangelização, né? Tem um documento da igreja, que é um documento fundante da nossa comunidade, escrito pelo Papa Paulo VI ainda, chamado Evangelii Nuntiandi. E o Papa ele fala que a igreja ela estaria em pecado se ela não usasse esses meios de comunicação social para expandir a palavra de Deus. E o Padre Jonas assumiu isso para a Canção Nova. Então, de fato, nós estamos na TV, na rádio, hoje nós estamos também nos podcasts, nós estamos no Instagram, no Facebook, nas novas mídias sociais, com essa intenção de evangelizar. Eu penso que se nós vivermos assim, todos os dias, um exame de consciência para purificar as nossas intenções, nós ficamos blindados deste risco do estrelismo, né, que está por trás, de fato, dessas mídias. Então, eu penso que é uma vigilância constante. Não é? Na Canção Nova, graças a Deus, nós somos uma comunidade, então um ajuda o outro, né? Nós vamos ali nos ajudando, partilhando, trazendo dificuldades, aprendendo uns com os outros. Isso, de fato, nos preserva muito. É bonito você citou o Padre Marcelo, né? É bonito você ver o Padre Marcelo, ele vai até em mídias seculares, em canais não católicos,
mas não perde a essência dele, Sim. não é? Então isso é muito belo. Um padre que sabe, um padre, um missionário, um leigo, que sabe o para que ele está ali. É para levar a palavra de Deus e não para se promover. Agora, com relação ao uso da batina, não é? Canonicamente falando, a igreja prescreveu que a veste do padre é a batina, né? Ou o clérigma, né? Que é o colarinho romano, pedindo aos sacerdotes que usem uma vestimenta diferente da vestimenta dos leigos, justamente pelo que você falou, para que eles possam ser identificados. E particularmente, não só por um apelo interior, né, que Deus me fez, ainda como seminarista, de usar sempre a batina. Eu tenho só 2 anos de padre, né? Eu já vivi inúmeras experiências em aeroportos, rodoviárias, na rua, de pessoas que reconheceram o padre pela batina e pediram uma confissão, uma bênção, se emocionaram também, né? Viveram uma experiência de Deus sem o padre dizer nada. O Brasil perdeu um santo bispo na pandemia, Dom Henrique Soares, ele foi bispo no Nordeste, e ele falava que o padre de batina é como o sino na torre de uma igreja. As pessoas ouvem o sino e lembram-se de Deus. As pessoas veem o padre com batina e elas se lembram de Deus. E aqui em Três Pontas, eu acredito que ainda tenha um peso maior, porque quando eu vejo o Padre William andando, vindo na minha direção de batina, automaticamente remete ao Padre Victor, que era um que usava a mesma batina. Sim, mas é algo bonito também, Roger, que eu vejo essa nova geração de padres, de seminaristas, estão também retomando o gosto por essa tradição da igreja, né? Pelos paramentos, pela piedade, né? Pelas vestimentas. Eu costumo falar assim, você se sente seguro quando você vê um policial fardado, né? Um bombeiro fardado, um médico de jaleco, um enfermeiro. E por que não dizer também do padre, né? Que na batina expressa o que ele é, um homem de Deus. A cor da batina, de fato, a cor negra é para dizer realmente que o padre morreu para este mundo, ele vive para Deus. São 33 botões, que é a idade de Cristo, né? 5 botões na manga, que são as 5 chagas. Então, esse significado bonito e profundo que a batina tem, de fato, é fonte de evangelização. Tem um amigo padre, ele também gosta bastante de usar batina, ele partilhou um dia que ele estava num voo, dentro do avião, a quilômetros de altura, a comissária de bordo pediu confissão a ele. Né? Eles foram ali para o fundo do avião, atendeu a confissão e depois voltou para o lugar. Você imagina que experiência bonita, né? Um padre reconhecido e que nas nuvens pôde também levar a salvação a uma alma. Onde ele está, ele pode levar a palavra de Deus e a evangelização. É o Podcafé Podcast, na noite de hoje, segunda-feira, sempre em horário nobre, a partir das 8 da noite, é o nosso encontro para tomarmos um café e também para batermos um papo profundo, alegre, leve, em alguns momentos divertido também, para que a sua noite de segunda-feira seja inspiradora e a sua semana comece com o pé direito. Tayane Prachedes está pedindo oração para Sirlene. Maria Aparecida da Silva, o senhor nos transmite, Padre William, uma intimidade muito grande com Deus, fato. Obrigado. Como é a sua vida de oração? É a pergunta dela, já já o padre responde. Essa intimidade encontramos nos grandes santos da igreja, como São João da Cruz, Santa Teresa e outros. Confesso que busco sua homilia todos os dias. Que lindo isso. Kelly Lima, sua bênção, padre. Renata Marques, emocionada, que pôs a figurinha de chorando com a entrevista aqui. Francisca Sacho, essa eu não conheço. Mentira, conheço muito. Meu Padre William e meu sobrinho amo muito. Josilene Pereira, padres que viram celebridades para todo público secular, não prega o verdadeiro evangelho. Ainda ela, Canção Nova, prega sim o verdadeiro evangelho. Maria Aparecida Ferreira, muito bom. Parabéns pela paz que o Padre William nos transmite.
e ao Roger por conduzir tão bem essa entrevista. Também com um convidado desse, fica fácil demais da conta. Difícil é segurar a emoção, mas a condução é fácil. A pergunta dela aqui, Padre William, o momento de intimidade do Padre William. Então, na Canção Nova, nós nutrimos uma espiritualidade muito simples, Roger. O Padre Jonas colheu lá das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, que Nossa Senhora chamou de 5 pedrinhas, inspirada ali nas 5 pedrinhas que o rei Davi usou para vencer o gigante Golias no Antigo Testamento. Quais são elas? A Eucaristia, o Rosário, a Palavra de Deus, o jejum e a confissão. Então nós nos alimentamos todos os dias dessas 5 pedrinhas que estão na base da nossa relação com Deus. A Eucaristia, é claro, Jesus vivo no Santíssimo Sacramento, que é o tesouro maior da igreja. Então, a adoração ao Santíssimo, que nós fazemos todos os dias, e a missa diária. Então, diariamente nós temos o nosso momento de intimidade com Jesus na Eucaristia, ali no sacrário, e a missa, nós comungamos todos os dias. Diariamente rezamos o terço ou o rosário, né? Estudamos a palavra de Deus todos os dias, num método muito simples, que o nosso fundador também deixou para nós. A confissão, pelo menos uma vez ao mês, e o jejum todas as sextas-feiras. Então é um caminho muito simples, que nutre o que ela falou aí na pergunta, né? Essa relação de amizade com Deus. Oração nada mais é do que uma relação de profunda amizade com Deus. E não é algo relativo ou subjetivo. Deus está vivo e Ele é muito mais real do que a nossa presença aqui. O mundo invisível é mais real do que o mundo visível, dizia o Papa Bento XVI. Então, nutrir uma relação de amizade com Deus. Como é que você nutre uma relação de amizade? Estando com seu amigo, partilhando o seu coração com ele, ou ficando em silêncio na presença dele. A amizade às vezes chega num nível tão profundo, né, que as palavras são dispensáveis e você goza da presença da pessoa. Josilene Pereira, Beato Padre Vitor, rogai pela vocação do Padre William. Amém. Essa mensagem aqui, eu acho que ela é muito especial. Todas são, mas essa é especial, porque é quem chama o Padre William de filho, sendo que o Padre é quem chama todos nós de filhos. Marli Guimarães, parabéns, meu filho, por ser canal de graça de Deus. Te amo. Um beijo, também te amo. Uma coisa bonita que eu vivo com a minha mãe, para mim foi um pouco estranho no começo, quando eu fiquei padre, ela me pediu bênção. É uma coisa muito engraçada. No meu primeiro mês de padre, eu vim de férias para cá e automaticamente eu me ordenei e ela começou. Ela e meu pai. Não perco o raciocínio. Dona Antônia te pede bênção? Pede também. É muito estranho, né? Um filho dá a bênção pro pai, pra mãe. Dona Antônia é a avó, viu, gente? É a avó. E aí a gente tenta fazer um jogo duplo, né? Quem pede primeiro? À noite, às vezes ela passa no meu quarto, benção, e eu falo benção também, porque chega a ser constrangedor, né? Alguém que me deu a vida, que me abençoava e continua me abençoando, e que eu também, como padre, abençoo. De fato, Deus me colocou numa família muito abençoada. Mais mensagens. O programa está, graças a Deus, muito bacana. Tendo a receptividade de todos vocês aí, que eu realmente esperava, porque o nosso convidado merece e muito. Marileia Alves Faria, Padre William, como é a sua agenda na Canção Nova? Quero ir e participar da sua celebração de missa. Então, atualmente, por pouco tempo, né? Será? Eu celebro a missa na TV Canção Nova todas as quartas-feiras, às 7 horas da manhã. Então, o pessoal também pode acompanhar pela televisão. Nesse mês, como eu estou aqui em Três Pontos, não estou celebrando lá, né? Mas a partir de fevereiro, nas quartas-feiras, às 7 horas da manhã. E aos domingos, às 9h30 da manhã. Mais mensagem, Delma Silva, a sua bênção, Padre William. No finalzinho, eu vou pedir para o Padre William nos abençoar. Deixa eu contar uma coisa rapidinha aqui para o Padre William e para vocês também. Essas histórias, elas realmente fascinam, emocionam e trazem resultados espetaculares.
Padre William é mais um grande, ungido, abençoado sacerdote de Três Pontas. Nascido aqui como temos tantos outros, ou nascidos aqui, ou que vieram para cá e deixaram seu legado, a sua marca. Vários, mas deixa eu mandar um abraço, um beijo querido pro meu irmão Padre Lio e pro Padre Edinaldo. Saudade dos dois também e de tantos outros que passaram por aqui. Ele falou do caríssimo Padre Nelson. Padre Nelson presidiu, né, o nosso casamento, co-celebrou junto com todo mundo que estava presente ali o meu casamento com a Renata. Então é alguém que realmente também ficou na história. Mas, além, claro, do Beato Padre Vitor e tantos outros, Padre João, enfim. Mas tem um que eu não citei o nome para deixar para o final, que para mim ele é muito diferenciado em algumas questões que eu experienciei, Padre William, que é o Padre Roberto Donizete. Vou resumir. Um dia, gente, e mostra como que a gente, às vezes, mesmo trilhando o caminho da santidade, ou estando dentro da igreja, muitas vezes a gente peca sem perceber. Meu avô, que me criou como filho, ele para mim era pai, ele faleceu e a minha avó pegou uma blusa de lã que ele usou nos últimos anos de vida e me deu. Aquilo para mim era um troféu. Era algo que tinha um significado para mim absurdo. Era como se eu estivesse abraçando o meu pai quando eu colocava aquela blusa nos meus braços. Se eu começar a gaguejar, vocês entendem, viu, gente? É emoção. Aí um dia eu fui na casa paroquial, o Padre Roberto estava lá na casa paroquial ainda. Eu bati na porta, fui fazer não sei o que, não lembro o que foi o motivo. Ele abriu, era mês de frio, Padre William, e ele de camisa curta, esfregando os braços assim, e eu vi que ele estava com frio. Aí eu conversei o que tinha que conversar, eu falei assim, Padre Roberto, o senhor está com frio? Cadê a blusa do senhor? Ele falou assim, está lavando, meu filho. Aí eu pensei assim, uai, mas e a outra? A outra? Geralmente eu principalmente, a gente coleciona coisas materiais que não nos levam a nada. E saí. Cheguei em casa, me deparei com a blusa do meu pai. Aí eu falei, eu vou levar pro Padre Roberto. A blusa do meu pai? Sim. Não titubeei. Voltei lá, bati na porta. Ele saiu do mesmo jeito. Eu falei, Padre Roberto, eu vim trazer essa blusa pro senhor aqui de presente. Para mim é uma blusa muito especial, porque a blusa que foi do meu pai, enfim, que ficou para mim como troféu, e eu amo tanto o senhor, porque quando eu não tinha ainda a primeira comunhão e eu fiz o encontro de casais com Cristo, todo mundo ia lá se confessar, conversar com o senhor, e eu não podia ir ainda, mas me deram uma autorização especial, eu fui, não era uma confissão ainda oficialmente. E depois de eu contar a minha história de vida e a minha mudança através de Pedro, ele falou assim, nossa, Roger, você é igualzinho Pedro. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, Pedro negou Cristo 3 vezes e você por 33 anos vai fazer a obra de Pedro. E aí isso moldou a minha vida desde então. E aí eu fui levar a blusa pro Padre Roberto e ele é tímido, né, gente? Quase que monossilábico quando não tá exercendo dignamente, como poucos ali, a função de padre na condução de uma missa, por exemplo, na homilia. Ele agradeceu com poucas palavras. Sem graça de tudo. Ficou muito sem graça, Padre William. Fechou a porta. Fui embora, feliz da vida. Nossa, fiz uma coisa bacana pro Padre Roberto, que eu tanto amo. 3 dias depois, eu encontrei com o Padre Roberto na rua. E aí eu fui perguntar da blusa. A resposta dele, meu filho, foi Deus quem te enviou lá em casa. Eu falei assim, por quê, Padre Roberto? Ele falou assim, você acredita que meia hora depois bateu um mendigo na porta de casa, com frio, pedindo uma blusa, e eu dei a blusa do seu pai? Vocês acreditam nisso, gente? E por que eu falei que às vezes a gente peca? Na hora eu falei assim, não é possível. Aí depois a gente vê que realmente era para esse fim. Desde o início, a blusa tinha que seguir esse caminho. Uhum. É alguém realmente muito especial, né? Padre Roberto, e assim, eu fui acólito ali com ele quando ele era pároco aqui na matriz.
uma coisa que sempre me chamou a atenção nele, além desse despojamento, é que ele sempre foi um homem incansável. Ele nunca viveu para si, né? Tanto no despojamento material, mas também até físico, espiritual, né? Nós vemos aí, nesses últimos tempos, ele foi acometido por algumas enfermidades, fruto de alguém que se gastou a sua vida, a sua saúde, pelo povo, pela igreja. Então, de fato, é um padre especial que passou e está passando pela nossa terra e que vale a pena destacá-lo. A gente não pode deixar essa entrevista especial passar sem uma palavrinha do Padre William sobre as figuras. Primeiro, do Padre Vítor e também da nossa mãe. Sim. O Padre Vítor, ele é uma inspiração para Três Pontas e, sobretudo, para nós que somos padres, não é? Eu me lembro no dia da beatificação, o Papa Francisco se pronunciou na janela do Palácio Apostólico dizendo que o Padre Vítor é um modelo de sacerdote para os padres dessa geração, sobretudo por causa da sua humildade e da sua simplicidade, não é? Então, tudo que o Padre Vítor viveu desde seminarista, as humilhações que ele viveu no seminário, a rejeição do povo, depois já como padre, e a maneira como ele driblou tudo isso, né? A sua humildade é o que de fato inspira o nosso sacerdócio, né? O humilde, Roger, ele é uma pessoa que ele ficou tão pequeno, que tudo passa por cima dele. Aplausos e pedradas, elogios e críticas, nada o abala. Eu vejo o Padre Vítor assim, alguém que ficou tão pequeno, que nada o abalava. Mesmo quando ele era elogiado, não ficava vaidoso. Ou quando era criticado e perseguido, ele não se angustiava. Porque ele sabia que ele era na mente de Deus e no coração de Deus. E é claro, é um privilégio para nós, padres de Três Pontas, termos um modelo que está a caminho dos altares, né, da canonização. E a nossa mãe, que também era uma mulher muito simples, e que eu digo, ela é da nossa geração, né? Nós convivemos com ela, nós a conhecemos pessoalmente. Eu penso que o testemunho dela aqui em Três Pontas mostra para nós que a santidade também é possível na nossa geração. Para o padre dessa geração, para o casado, para o empresário, para a mãe de família, para o médico, o político. Eu falo que Três Pontas, o povo de Três Pontas, não pode ficar para trás. Nós temos uma medida muito estreita, para usar o que o Padre Jonas nos ensinava também. Quem vive em Três Pontas é ou santo ou nada. Não é? Nós temos duas grandes personalidades à nossa frente, o Padre Vítor, a nossa mãe, que nos apontam o caminho do céu, o caminho da santidade, como o caminho da plenitude da nossa vida. Então, seria vergonhoso para o três-pontano querer menos do que a santidade, porque exemplo aqui não falta. Delma Silva, sua bênção, Padre William. Ana Maria Matos. Olha essa mensagem, Padre William. Ana Maria Matos, estou no Recife, em Pernambuco, acompanhando o Padre William. Sua bênção, de longe, lhe vendo e ouvindo suas homilias diariamente, levando sempre no coração a certeza do mar de misericórdia de Deus. Essas suas palavras nunca esquecerei. Até breve, Padre. Espero revê-lo em breve. Depois, vou ter que pular aqui o que ela falou. Depois da minha volta para a Canção Nova. Deus lhe abençoe sempre, Padre querido, que nos remete a Jesus. A Ana, ela é muito apaixonada pela Canção Nova. Ela é de Recife, veio morar conosco em Cachoeira Paulista, né? Ela não é da comunidade, mas ela é uma voluntária muito querida que nós temos ali no santuário. E agora, por questões familiares, ela teve que voltar para o Recife, mas o coração chora de saudade, né? Um abraço para ela também. Que gracinha, obrigado, um abraço para todos aí, para sua família e para todos aí dessa terra maravilhosa aí de Pernambuco. Josilene Pereira, Padre William, amanhã o senhor celebrará no Carmelo?
Amanhã no Carmelo, sim. Qual horário? 7 da manhã. Às 7 da manhã. Ilma Braga, sua bênção, padre, faço parte desse milagre. No dia 7 de setembro, era feriado, ouvi o apelo do padre Jonas e corri para a Igreja Sagrada Face. Nessa época, eu era coordenadora do Shalom, por isso tinha a cópia da chave de lá. E fui para o sacrário, onde estava somente eu e Jesus. Falei de você para Jesus e ele disse sim. E trouxe você de volta para nós. Abraço, padre. Um abraço, Deus te abençoe. Muito querida também, me lembro muito bem dela. Inclusive, a gente vai falar disso agora, tá? E a Luciana Brito, sua bênção, Padre William, coloque em suas orações o afilhado Rafael, sempre ouço suas homilias. Antes da gente falar nessa questão do acidente, do quase morte física, eu tenho uma inveja tão grande da tua amizade com o Nelsinho Correia. Meu sonho é dar um abraço no Nelsinho Correia, porque no meu processo de conversão, que não acaba nunca, o nosso processo de conversão é diário, ele e o Monsenhor Jonas Abib fizeram, ao entrar numa igreja, a luz do sacrário acesa, ouvi Deus me perguntar. E aí entra o Monsenhor Jonas Abib fazendo a figura, fazendo a voz do próprio Cristo. Meu Deus, uma hora eu preciso conhecer o Nelsinho Correia. Um abraço para o Nelsinho Correia. Sou seu fã, quero muito fazer uma... Eu falo para ele que ele é o Padre Jonas pretinho. Porque o Nelsinho, ele é dos inícios da Canção Nova. Então ele tem o Padre Jonas dentro dele. E quando eu o encontro lá em Cachoeira Paulista, eu falo, quando eu te abraço, eu mato a saudade do Padre Jonas. Porque ele, de fato, é alguém que ama a Canção Nova, que está levando à frente esse legado conosco. Um grande beijo também para o senhor, diácono. Rapidinho, Padre William, a Luzia e o Eto. E o Eto, eles continuam na Canção Nova? Continuam morando na mesma casa onde moravam com o Padre Jonas, são os nossos cofundadores, Sim. né? Continuam levando à frente a missão conosco, graças a Deus, com muita saúde e com muita disposição. Saúde e disposição. Abalados, ameaçados, naquele fatídico dia, naquele acidente. De forma sintetizada, tenta reproduzir para a gente, aqui para a audiência do Podcafé Podcast, aquele vídeo onde, lindamente, apesar de uma história triste, mas com um final absolutamente feliz, o Padre William falou sobre a experiência de quase morte física. O acidente aconteceu no dia 30 de agosto de 2016. Nós estávamos viajando para a cidade de Campos dos Goytacazes, zona norte do Rio. E já no finalzinho da nossa viagem, nós perdemos o controle do carro onde nós estávamos. Numa curva, nós vivemos um semi-capotamento e uma colisão com um caminhão que vinha na outra direção. Nós fomos literalmente esmagados no momento do acidente. Eu tive fraturas pelo corpo todo, teve uma fratura muito séria aqui no rosto do lado esquerdo, fratura de ombro, a coluna fraturou-se também em 3 partes, com uma fratura mais séria na região lombar, e 4 fraturas de costelas, que foram as mais graves porque causaram a perfuração dos pulmões, os 2 pulmões. E com isso uma hemorragia interna muito severa, né? Imediatamente eu fui levado para o hospital, ali numa primeira cidade próxima do local do acidente, já em estado de coma, com um choque hipovolêmico muito grande, né? Uma perda quase que total do sangue. Naquela noite do acidente, a minha pressão ficou 0 por 0. Os médicos não conseguiam aferir a minha pressão. E foi o tempo que os meus pais também chegaram ali, né? Naquela madrugada. E eu fui transferido 7 dias depois, se eu não me engano, para um hospital de porte maior, na cidade de Itaperuna, no Rio de Janeiro. E foi um hospital, de fato, que me acolheu muito bem, que tinha um aporte bem melhor para cuidar do meu caso. Porém, a transferência fez com que eu piorasse muito, porque tinha drenos nos meus pulmões, pelos quais o sangue escoava, não é? E pelos drenos entrou uma bactéria. E com a bactéria,
uma pneumonia muito severa nos 2 pulmões, que infelizmente, no dia 6 de setembro, como ela citou aí, essa pneumonia evoluiu para um quadro de sepsemia, que é a infecção generalizada, né? A bactéria passou então a rodar por todo o meu corpo e houve ali realmente uma sentença de morte. Naquela noite, os médicos chamaram os meus pais e também os membros da Canção Nova que estavam ali para dizer que eu poderia falecer naquela madrugada. Eles administravam os melhores antibióticos, os mais modernos, mas o meu corpo não reagia. Não existia, assim, clinicamente, qualquer perspectiva de reversão daquele quadro. Meu pai ainda fala que o médico disse para ele para ficar com o celular ligado, porque talvez naquela madrugada eles teriam a notícia da minha morte. Depois eu soube que foi feito até um comunicado do meu falecimento, porque realmente não existia uma perspectiva humana de salvação. E aí, de fato, entrou nessa história um homem de fé, que foi realmente o Padre Jonas, que foi capaz, Roger, de ver o que ninguém via, o que a minha família não conseguia ver pelo desespero, o que os médicos não acreditavam. O Padre Jonas ousadamente foi para a televisão na manhã do dia 7 e fez o que ele chamou de SOS William, pedindo o povo que se unisse a ele, a Canção Nova, clamando a Deus pela minha vida e pela minha saúde. E o bonito é que o Padre Jonas, ele rezava pedindo para que Deus devolvesse a minha saúde, para que eu ficasse nesse mundo e me tornasse padre. Eu era seminarista ainda, né? E essa história, naqueles dias, correu o Brasil inteiro. Pela TV Canção Nova, pelas mídias sociais. A partir de então, uma multidão de vidas começou a clamar a Deus por esse milagre na minha vida. E não só no Brasil, depois eu recebi mensagens dos Estados Unidos, da África, da Terra Santa, da Europa, famílias inteiras que rezavam por mim, paróquias, grupos de oração, protestantes, pastores protestantes, igrejas protestantes que também se uniram à Canção Nova naquele tempo, jovens, crianças, uma multidão de vidas moveu o céu pedindo pela minha vida. E surpreendentemente, poucos dias depois, os médicos tiveram condição de me tirar daquele estado de coma. A infecção foi cedendo, abriram uma traqueostomia para que eu pudesse voltar, né? E aos poucos ir voltando à respiração, já fora do coma. Passou também algum tempo, os meus rins sofreram um colapso. Eu tive que fazer algumas sessões de hemodiálise, que também foi um sofrimento muito grande. Mas o bem da verdade é que no final de 40 dias, depois de hemodiálise, intubação, coma, uma reconstituição milagrosa no meu rosto, por exemplo, que não houve nenhuma intervenção médica, eu saía daquele hospital sem nenhuma sequela, nem nos pulmões, nem nos rins, nem nas costelas, nem na coluna. Os médicos não sabem dizer porque eu ando, era para eu estar paraplégico. Para dizer que, de fato, Deus fez o que o Padre Jonas vislumbrou e contagiou o povo a rezar por mim. De fato, foi um grande milagre que Deus fez na minha vida. De fato, reavivou a fé de muita gente, né? E que trouxe também santidade para muita gente, né? Eu costumo dizer assim que estar perto da morte nos ensina a viver, né? A proximidade da morte torna a vida mais simples. A gente passa a perder tempo com aquilo que não é essencial. Então, é uma história, Roger, que eu já contei centenas de vezes na rádio, na televisão, para uma pessoa, para várias pessoas, para multidões. Mas é uma história que ela sempre se atualiza, porque eu costumo dizer que é uma história que não é minha. É uma história que é da Canção Nova, é da igreja, é sua, é do povo que rezou, né?
Porque veja, eu fui salvo da morte não pela minha fé, eu estava em coma. Eu fui salvo da morte pela fé do povo, que acreditou junto com o Padre Jonas e junto com a Canção Nova. E hoje, é claro, como padre, poder contar essa história, é claro que tem um sentido muito maior, porque Deus salvou a minha vida, Roger, por causa do sacerdócio. Ele salvou a sua vida para que você pudesse ajudar a salvar outras. Isso. Para que eu continuasse nesse mundo, me tornasse padre e pudesse levar a salvação também a outras pessoas, que também estão acidentadas, talvez não literalmente como eu estive, mas acidentadas pelo pecado, acidentadas pelos vícios, acidentadas pela depressão, pelos sofrimentos da vida. E a minha história, que não é só minha, é da Canção Nova, é da igreja, pode também alcançar essas pessoas hoje, né? Então, quantas vezes foi necessário, você citou o diácono Nelsinho, ele falou para mim, olha, meu filho, um dia ele me disse, a grande tentação é você se cansar de contar essa história, mas você não pode se cansar, porque toda vez que você conta, ela se atualiza na vida de alguém, e alguém é salvo por ela. Ai, gente, é difícil demais. Tenho certeza que muita gente em casa aí também. Padre William, as pessoas acham que eu sou bravo demais da conta, que eu sou sisudo demais da conta, mas não sabe como eu sou chorão. E uma história dessa é que a gente vê a ação de Deus através do pedido humano é algo que realmente comove. E desde a primeira vez que eu assisti o vídeo e vi o Padre William contando essa história, e depois entra um trechinho do próprio Padre Jonas na ocasião do dia 7, Sim. ele fazendo o SOS William, é a pergunta que eu mato a minha curiosidade agora e que eu fiquei muito curioso desde a primeira vez que eu vi o vídeo. Como é que foi o primeiro encontro depois disso com o Padre Jonas? Agora você vai fazer o padre chorar, né? O Padre Jonas, quando eu recebi alta, nós fomos direto para a Cachoeira Paulista e ele quis que eu fosse na casa dele primeiro, né? Então, primeiro foi um abraço muito demorado, né? Eu me lembro que eu ainda estava ali de colete, extremamente magro, né? E ele disse para mim assim, naquela ocasião, dias depois, ele quis marcar uma missa de ação de graças, que eu estivesse na missa. E duas coisas que o Padre Jonas falou para mim. Primeiro, que ele dizia que eu carrego a ressurreição no meu corpo. O mistério da ressurreição de Cristo que me alcançou e me tirou da morte. E que eu deveria ser um para-raio também para ressuscitar outras pessoas. E uma outra coisa que ele falou para mim, e aqui eu digo que o Padre Jonas é um grande profeta na minha vida, naquela ocasião ele falou, eu te verei padre. E tudo que o Padre Jonas disse a meu respeito, Roger, aconteceu. Deus me salvou da morte, me devolveu a vida, e eu me tornei padre. No dia que eu fiquei padre, no dia 12 de junho de 2022, o Padre Jonas já estava doente, ele não pôde ir na missa de ordenação, ele acompanhou de casa, mas depois da missa nós descemos na casa dele, com os paramentos ainda de neo-sacerdotes. O Padre Jonas olhou para mim, sorriu, ele disse para mim, filho, a vida venceu a morte e agora eu espero muito de você. Aquela foi a última vez que eu vi o Padre Jonas. Porque depois eu vim de férias para Três Pontas e depois eu fui vê-lo no caixão, né? Porque o final daquele ano foi muito difícil, ele ficou mais no hospital do que em casa. É como se o Padre Jonas tivesse esperado eu ficar padre para depois deixar esse mundo, né? Então, assim, tudo que ele falou aconteceu. Deus salvou a minha vida, eu fiquei padre e ele me viu padre. Então, é alguém que eu devo a minha vida. E perdoe a correção, não é como se ele tivesse esperado.
de fato ele esperou. É mais ou menos o que aconteceu com a minha avó. Só nos deixou depois que eu tive a minha casa própria, depois de 26 anos pagando aluguel e depois que eu me formei. Então ela esperou. Eu fui para a faculdade com 46 anos, saí da faculdade com 49 recentemente. Então ela esperou. A mesma coisa foi com Monsenhor Jonas Abib. Muito obrigado pelo carinho de todos. Estamos chegando na reta final do nosso programa, um programa literalmente abençoado, ungido, um programa inesquecível, viu, Padre William? Obrigado. Inesquecível, vai ficar no meu coração e de tanta gente por muito e muito tempo. Padre, até quando o senhor vai ficar com a gente? Suas homilias têm falado direto ao meu coração. Ô, Ilma, eu vou fingir que eu não entendi tua pergunta, tá? Por enquanto. A Tayane, novamente, glória a Deus pela sua vida e saúde. Rosiele Moreira Faria. Padre William, o senhor é bênção para as nossas vidas. Josilene Pereira, Deus salvou sua vida para o senhor salvar de muitos para a vida eterna com Cristo. Antes da gente tocar nesse assunto, que eu estou deixando para o final, vamos para o cara a cara. Não sei se... tenho quase certeza que o Padre William ainda não teve tempo de assistir o Podcafé Podcast. Aquela ideia, Padre William, agora um pouquinho mais animado, para a gente respirar um pouquinho, de que é bom só o que se cria, que o que se copia não tem valor, eu não concordo, não. Eu estou copiando a Marília Gabi Gabriela, a maior entrevistadora desse país. Eu falo sempre o nome dela como referência e também de José Eugênio Soares, o Jô Soares, que eu tive o privilégio de bater um papo um dia lá nos Estúdios Globo em São Paulo. O maior de todos, e a Gabi é a maior. Ela fez o cara a cara, onde ela fazia uma pergunta e o entrevistado tinha uma ou duas palavras, sem muito pensar, sem titubear, para poder responder. O senhor aceita o desafio? Uma palavra? Uma ou duas palavras. Dependendo do tema, eu repito a pergunta, aí pode explanar um pouco mais. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Pizza ou feijoada? Feijoada. Feijoada ou churrasco? Churrasco. Guaraná ou Coca-Cola? Nenhum dos dois. Praia ou montanha? Montanha. Olha que pergunta. Canção nova ou três pontas? Pode ser mais de duas palavras. Coração dividido. Antônio e Marli. Amores maiores. Seus irmãos de sangue? Especiais. Ser sacerdote é? A felicidade. Ter tido a possibilidade de ter uma nova vida, literalmente, me deu a obrigação de? Não perder tempo. Padre Léo na minha vida me ajudou em? Simplificar as coisas. Acho que a resposta vai ser igual. Padre Vitor, na vida do Padre William, o ajudou em? Ser um padre segundo o coração de Deus. Se o Padre William não estivesse aqui e não estivesse a trabalho, a lazer, gostaria de estar aonde nesse momento? Numa montanha. Numa montanha. Um livro de cabeceira. No peito de Jesus. Fale um pouco desse livro. É um livro de adoração, escrito por um monge beneditino que teve locuções interiores com Nosso Senhor, no qual ele trata de maneira extraordinária essa intimidade do Padre com o coração de Cristo. Eu já li esse livro 7 vezes, ele está sempre ali comigo, é um companheiro inseparável. Família? Suporte. Essa eu tenho que deixar para o final, as duas últimas eu tenho que deixar para o final. E como já estamos chegando, Monsenhor Jonas Abib. Um grande pai. Monsenhor Jonas Abib. Muita saudade. Monsenhor Jonas Abib. Um exemplo de padre. Deus. O tudo. Futuro. Não pode falar. Agora já pode.
ser enviado por Deus para onde ele quiser, quando Ele quiser, no tempo que Ele quiser. E atualmente agora nessa expectativa desse novo de Deus que a Canção Nova me propõe, que é a missão em Roma. Daqui a pouquinho a gente encerra o programa falando mais sobre isso. Que pergunta que o jornalista Roger Campos não fez ao Padre William que deveria ter sido feita? Ou que o Padre William faria se fosse o entrevistador? Nossa, essa é difícil, né? Não me vem nada aqui imediatamente assim. Mas talvez uma pergunta dentro da outra pergunta a respeito do acidente era uma pergunta que eu me fazia, que era o porquê. Por que eu sofri aquilo? Por que nós perdemos um seminarista e eu fiquei? Tô pensando nisso. E eu tive, de fato, uma crise de fé naquele ano seguinte. Eu queria entender por que Deus tinha feito um milagre na minha vida e não na vida do Tiago, que faleceu no acidente. E eu entendi, Roger, que esse porquê nunca vai chegar. Como talvez muitas pessoas estão nos ouvindo aqui que têm na vida sofrimentos inexplicáveis, sem motivo. E talvez só quando nós chegarmos lá diante dele, nós vamos entender a nossa vida plenamente. Mas eu entendi que eu poderia mudar aquela pergunta do jeito que o Padre Léo ensinou. O para quê? Qual sentido eu podia dar para aquele sofrimento? E aí Deus me deu inúmeras respostas. A minha família que ficou mais unida, a minha família que passou a rezar mais, a Canção Nova, que foi um instrumento de fé na vida de muita gente a partir daquele sofrimento que nós vivemos. Pessoas que voltaram para Deus, que se converteram depois do que eu vivi. Pessoas que voltaram para a Eucaristia, para a confissão, para a Santa Missa. Então, eu mudei a pergunta do para quê Deus me levou, do porquê Deus me levou ao para quê. E é o sentido que a gente pode dar para os nossos sofrimentos. O porquê talvez nunca vai chegar, mas o para quê a gente tem e a gente pode, através dele, recomeçar a nossa vida a partir dos escombros e dos acidentes que nos acontecem. E a última do cara a cara, como plágio descarado da Marília Gabi e Gabriela, estar no Podcafé Podcast foi? Foi um privilégio poder estar no meu lugar, na minha terra, com o meu povo, dividindo a minha história. Eu acredito que Três Pontas tem o meu coração. Tem o meu coração de padre, de filho dessa terra. Então estar aqui dividindo, é claro, eu sei que tem gente de fora de Minas Gerais aqui, mas dividindo com o povo trespontano a minha história é um privilégio. Josilene Pereira, Deus salvou sua vida para que o Senhor salve a de muitos para a vida eterna com Cristo. Eu estou repetindo essa mensagem porque isso é a tônica do nosso programa de hoje. Francisca Sacho, Deus é maravilhoso, como é, principalmente nas mínimas coisas. Maria Aparecida da Silva, como chama o livro, pediu para repetir o nome do livro. O livro é em latim Ensino Iesu, que significa no peito de Jesus. No peito Editora de Jesus. Eclésia. Eclésia, a editora. Padre William, estamos chegando ao final do programa. Eu quero imensamente te agradecer pela entrevista, pelo papo, pela presença, pela nova mudança na minha vida e de muitas outras pessoas. E ele tentou de toda forma não falar, viu, gente? Mas eu sou insistente. Quer dizer que o senhor vai para Roma? É isso mesmo. Agora a gente pode anunciar, né? Estou indo para a nossa missão em Roma. Acredito que no final de fevereiro eu já viajo, né? Agora volto para Cachoeira Paulista dia 29 e fico um mês lá para os últimos ajustes. Vou para Roma especificamente para estudar, né? Para fazer o mestrado em teologia. Mas também a Canção Nova já está lá há 20 anos, com um trabalho
de jornalismo também, sobretudo as notícias relacionadas ao Papa e ao Vaticano. Então, é claro que eu vou trabalhar ali também no auxílio às transmissões, sobretudo esse ano, que é um ano jubilar, né, para a Igreja. Então, o Vaticano, a Santa Sé, vai promover vários eventos em torno do Jubileu da Esperança. Em Roma, a Canção Nova também atua numa paróquia, então teremos lá a celebração das missas, atendimento de confissões. É um novo, né? Eu estou há 14 anos na Canção Nova. Essa é a minha primeira transferência. Eu morei esse tempo todo na Canção Nova de Cachoeira Paulista. Então é a primeira transferência já intercontinental, né? Mas estou com o coração muito aberto, com muitas expectativas. A Europa é um continente que está precisando muito de evangelização. Sim. Isso valia um outro podcast, Sim. né? A fé está morrendo na Europa. Então hoje a gente faz o caminho contrário, né? A Europa trouxe a fé para o Brasil e hoje nós estamos sendo enviados para os países europeus para tentar levar de novo a fé. Então tenho também esse desejo, essa expectativa de levar a evangelização àquele povo. Padre William no Vaticano, Padre William em Roma, estará ali no berço, estará ali onde Pedro recebeu a chave e tem a imagem lá. Todo mundo passa a mão no pé de Pedro lá, diz que já está até gasto demais. Tá, o pé dele tá branco, a imagem negra, o pé tá branco. Ele é maravilhoso, eu emociono de falar dele. Ai, Pedro Kefas, ele tem um ensinamento que é maravilhoso para a gente terminar o programa de hoje com a sua bênção, Padre William, que é o que me trouxe a essa nova fé no finalzinho do filme Pedro Pescador de Homens, quando ele já na cruz pede para o soldado romano, ele fala assim, deixa eu fazer só um último pedido. Ok, qual pedido? Me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não tenho a honra e a glória de poder ser crucificado como meu Senhor. Ali começa a passar um filme na vida desse jornalista, e ali eu descubro o que realmente é a Igreja Católica. Então a gente imaginar que prestes segundos antes de ser crucificado, Pedro ainda teve isso, essa nobreza, essa humildade, esse reconhecimento de quem é o seu Senhor. Padre William, muito obrigado. A mão tremendo, é de muita emoção. Deus te abençoe. A sua bênção para todos os três pontanos, que Deus possa te levar com muita saúde, com muita sabedoria, com muita serenidade. Se Deus quiser, vai presidir, vai co-celebrar uma missa lá no Vaticano. Deus quiser. Se Deus quiser e Ele quer. Mas volte sempre Obrigado. para o seio do seu povo, da sua casa, o povo que te ama, o povo que te respeita muito, e o povo que vê não apenas não é a palavra correta, não na questão do acidente somente, mas em cada exemplo diário que o Padre William dá, e às vezes até naquela questão que o Padre William falou do silêncio com o amigo supremo, de que não é preciso verbalizar. Sim. Padre William tem uma coisa que eu já tinha reparado outras vezes e é fato. Os olhos do Padre William falam muito a língua dos anjos, falam muito as coisas que vêm do alto. Então, para a gente poder terminar agradecendo imensamente, obrigado de coração, o carinho da sua audiência, a sua sintonia. Semana que vem, dia 27, nós temos mais um programa especial. Certamente não vou chorar, não que a entrevista não seja tão importante quanto, sim, mas esse assunto especificamente do meu processo de conversão me emociona demais. E a vida dada como segunda chance por uma missão muito maior e que teve o Monsenhor Jonas como instrumento, isso é algo de você parar para pensar, de realmente acreditar no poder que nós, enquanto humanos, guiados pela fé, a gente realmente tem o poder
de mover montanhas. A sua bênção final para todos. Antes da bênção, Roger, se você me permite, Sim. Eu quero aproveitar que eu estou aqui, eu quero agradecer o povo de Três Pontas, o carinho imenso que tem comigo sempre quando eu venho aqui, seja de férias, seja para passar alguns dias. Eu sou devedor dessa cidade, da fé desse povo. Aqui eu aprendi os valores cristãos, os valores religiosos. Aqui a minha vocação nasceu. Aqui de fato é minha casa. É claro que esse mês eu recebi muitas solicitações, mas não consegui atender a todas, né? Então quero dar essa bênção especialmente para este povo, para as famílias, os casais, os amigos, a minha família, né? Os jovens, as paróquias de Três Pontas. Nós temos o privilégio de nascer numa terra realmente escolhida por Deus. Uma terra de santos, uma terra abençoada. Então, o meu carinho, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou daqui, que eu sou de Três Pontas. As memórias que eu tenho desse lugar estarão para sempre no meu coração. É claro, agora estando em Roma, no coração da igreja, vou levá-los todos comigo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, a partir deste estúdio, da vida do Roger, todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, os que vão ouvir ainda este podcast, a graça, a cura, a libertação e a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, que privilégio, que honra. Mas ainda vou pedir quando ele voltar para ele me apresentar o Nelsinho Correia. Aí eu vou dar um 10 retumbante. Vamos fazer um podcast com o Nelsinho aqui. Ai, meu Deus, vamos fazer um podcast com o Nelsinho Correia aqui. E com as bênçãos e a presença, de alguma forma, do Monsenhor Jonas. Porque eu tenho certeza que cada passo que o Padre William dá, ele sente a presença também do Monsenhor Jonas Habib. Quantas pessoas que modificam a vida da gente, como eu tenho certeza que esse programa foi instrumento de evangelização, um instrumento não apenas de informação nua e crua, mas de otimismo, que você possa ter uma semana ungida, abençoada e que você realmente acredite. Como eu falo toda semana, viu, Padre William? Eu não tenho o dom da fala como o Padre William tem quando eu me refiro a Jesus, mas ele que é o Rei dos Reis, o Salvador, o Príncipe da Paz, o Emanuel, o enviado, o Príncipe das Nações, o nosso grande Senhor. Que ele possa abençoar as nossas vidas e para isso acontecer basta duas coisas. A primeira, você tirar o bumbum do sofá e fazer acontecer. Porque do céu só cai chuva. Para o milagre acontecer na sua vida é preciso você ter fé e correr atrás. Como o Padre William está correndo atrás do seu sonho, da sua missão e daquilo que o Monsenhor Jonas Habib soube desde o começo. Grande abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus. Nos vemos na próxima semana com mais uma edição do Pod Café Podcast. Tchau!